Gente, bom dia. Bom, hoje, para quem nos conhece, é dia de André Luiz. Todo mundo já está acostumado que quando é dia de André Luiz, a orelha dói. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara, porque às vezes, as pessoas não entendem que a gente está brincando quando fala isso. E fica com medo do André Luiz. Acha que ele é um espírito muito bravo, que quer vir aqui enfiar o dedo na nossa ferida e rir do nosso sofrimento e fazer isso de propósito para que nós nos sintamos mal ou coisa parecida. Não, gente, longe disso. Para nós que conhecemos a história de vida do André Luiz, pelo menos essa parte que nos foi dada a conhecer, a gente deve encarar esse irmão como um irmão com alguma experiência, que andou trilhando um caminho com muitos buracos, igual o que a gente trilha, e caiu em alguns. E a proposta dele é falar assim, gente, caiam em buracos diferentes, mas não caiam nos mesmos buracos que eu caí. Por isso, eu vim trazer para vocês um pouco da minha experiência, para que vocês possam, pelo menos, evitar estes no qual eu tombei. Então, a proposta, quando a gente fala aqui de puxar a orelha, não é que saiamos daqui tristes, chateados, ofendidos. Não. Encaremos como alguém que nos traz um presente, uma proposta de dividir a sua experiência para conosco. E assim, que nós possamos despertar a nossa atenção para não repetir os erros que muitas vezes a gente acaba repetindo. Não é porque a gente não sabe, é porque a gente está distraído. Então, quando a gente brinca aqui do puxão de orelha, a gente está querendo trazer essa experiência de André Luiz. E não espizinhar ninguém, não ofender ninguém. Não é o objetivo aqui que saiamos chateados, cabisbaixos, como se tivéssemos sido agredidos, né? Não é essa a proposta não, tá? Só para ficar bem claro, porque a gente brinca, né? A gente brinca com isso, mas pode ser que alguém não compreenda que é uma brincadeira, tá? E a proposta de hoje é exatamente a gente conversar sobre uma dessas lições maravilhosas do livro Agenda Cristã, que tem o título Irmãos em Perigo. E aí a gente vai tentar verificar quais são esses irmãos que estão em perigo, e talvez nós vamos nos descobrir entre eles. Talvez nós estejamos em perigo também. Então, vamos começar com as palavras de André Luiz, para que a gente compreenda do que se trata ser um irmão em perigo. André Luiz começa assim. Ele não alivia não, tá, gente? Ele já começa quente, tá? Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Eu acho que a carapuça serve para muita gente, né? Qual de nós não tenta modificar o outro falando? Eu acho que a expressão mais comum que nós escutamos quando daqueles conflitos familiares é: eu estou cansado de te falar. Todo mundo já falou ou escutou isso, né? Ah, se só falar adiantasse para resolver os problemas do mundo, né? Talvez todos os problemas já estariam resolvidos, né?
E muitos de nós que têm filho sabe muito bem que não basta falar, né? Adianta ficar só falando? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Isso não adianta mais. Aliás, nunca adiantou, né? Imagina, gente, se Jesus tivesse vindo aqui para a Terra só para falar na cabeça de todo mundo e ficasse pregando, dizendo o que é que tem que ser feito, repetir até cansar o que não deve ser feito, depois dar só tchau e ir embora. E se alguém reclamasse, ele falou, mas eu já disse 1000 vezes, eu já falei, é só fazer o que eu falei. Vocês não me escutam. Não foi isso que ele fez, né? Porque se só falar adiantasse, ele podia fazer isso, né? E voltar para o lugar feliz de onde ele veio, sem ter tantos problemas quanto ele teve. Mas não. Ele falou somente o necessário e o resto ele exemplificou. Não é à toa que no Espiritismo nós o consideramos modelo e guia. O que é um modelo? O que é um guia? É alguém que ensina como fazer, que conhece o caminho, nos aponta e mostra o caminho e muitas vezes segue conosco. Então essa foi a proposta dele. Mas a gente, porque Jesus é o exemplo, Jesus é o modelo, mas nós, que não somos exemplo de nada, a gente quer só falar. Aliás, minto. A gente é exemplo de quase nada. Exemplo de coisa ruim a gente pode servir, né? A gente quer só falar. A gente quer transformar o outro, o que é pior, o outro, só com palavras. A gente esquece que tem uma coisinha, uma palavrinha, uma frasezinha que é de conhecimento de muitas pessoas. E é uma grande verdade. A gente sabe que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. São através das nossas atitudes que a gente pode transformar o outro e não com golpes de palavras. Não vai ser com sermão. Vocês, nós não vamos sair daqui melhor hoje porque eu estou aqui, blá, 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 blá. Não é assim que funciona. Não é à toa que São Francisco, nos deixa essa frase tão célebre. Pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. O que ele está querendo dizer com isso? Seja você o exemplo do evangelho para convencer os outros, se é isso que você deseja, convencer alguém, transformar alguém, se transforme primeiro. Seja você o exemplo. E se precisar, você explica alguma coisa. Se precisar, você fala alguma coisa. São as atitudes. São os nossos exemplos. A gente deve evitar histórias pessoais. Eu peço perdão para contar uma que possa ilustrar. Mais ou menos essa história. Quando a gente é jovem, a gente faz algumas escolhas. E durante esse tempo da juventude, é muito comum a gente ter o pavio mais curto, ser nervosinho e tal. Eu não vou dizer que eu era assim, porque talvez a transformação ainda não esteja concluída. Mas era pior do que era hoje. Era pior do que é hoje. Bastava pouco para me tirar do sério.
Aliás, como que a gente sobrevive à adolescência, né? Que coisa, que fase terrível. Minha mãe, coitada, né? Ela talvez possa dizer. Tá aí. Mas não fala nada não, tá, mãe? Senão acaba a palestra. Então, eu fui trabalhar num banco. E o legal de trabalhar num banco é que todo mundo lá é desesperado também. Todo mundo lá é estressado, nervoso, todo mundo chega com cara amarrada, sai de cara amarrada, cuspindo marimbondo. Estressado, todo mundo. Estava no ambiente perfeito, eu também era estressadinho. E aí eu estava lá naquelas funções de posso ajudar, sabe? Porque na época estava começando a aparecer essa questão de caixa automático. Gente, a gente está ficando velho. Hein? Hoje em dia, online banking no telefone, eu estou falando de era novidade caixa eletrônico. Ok, era novidade caixa eletrônica e muitas pessoas não sabiam operar. Então tinha que ter o bendito do posso ajudar lá, porque o pessoal chegava lá em frente da máquina e não sabia o que fazer. Como um bom nervosinho que eu era, eu explicava uma vez, e se a pessoa perguntasse de novo, eu falava, qual é o seu problema? Você não entende, não? Mas ontem eu te expliquei isso, você está me perguntando de novo. E era assim, os atendimentos. Não tenho orgulho disso, tá, gente? Só diga-se de passagem. Eu falei, de mau exemplo talvez a gente sirva, né? Bom, acontece que nessa agência, nessa época eu me dizia ateu, tá? Nessa época. Arrogante, tudo mais. E tinha uma pessoa nessa agência, ela era esquisita. Ela era a única pessoa dessa agência que não era estressada. Chegava rindo, dando balinha para todo mundo, serena. E o incrível, no final do dia, ela estava do mesmo jeito. A paz em pessoa. E a gente achava aquilo estranho. Eu falava, nossa senhora, o que tem de errado nela? Será que ela tem algum problema? E algumas vezes eu tinha a chance de estar junto dela para poder pegar troco para os comerciantes que iam lá, pediam para separar o troco, né? Moedas, essas coisas, iam lá buscar. E ela era a tesoureira do banco. Em teoria, era para ser a pessoa mais estressada do banco inteiro, porque no final do dia ela tinha que bater todas as transações financeiras de lá. E aquela paz. E a gente conversava, ela gostava de conversar comigo, não sei porquê, mas eu sabia porque eu gostava de conversar com ela. E um belo dia, ela virou para mim e falou assim, Lincoln, você gosta de ler? Eu falei, não. Eu só leio por obrigação os livros da faculdade e olha lá. Ah, mas eu trouxe um livro para você. E eu gostaria que você levasse para casa. Leve para casa. No seu tempo. Se você quiser ler, tudo bem. Se você não quiser ler, tudo bem. Mas leve para casa. Aí eu peguei aquele livro assim, olhei o título, achei esquisito. Nosso lar. O que essa senhora está querendo? Achei super esquisito. Falei, não vou contrariar ela, é uma pessoa tão boa, né? Eu falei, tá, ok. Não vou prometer que eu vou ler, não, tá? Obrigado. Coloquei dentro da mochila e tal. Acontece que bateu a curiosidade. Falei, já que eu tô com esse negócio aqui mesmo, deixa eu ler. E li. E achei a história fantástica. Falei, puxa, que imaginação. Quem escreveu isso aqui? Chico Xavier. Nossa, cara, esse cara tem até o dom para escrever romance, né? Que imaginação fantástica. Gostei da história. Aí devolvi o livro para ela. Ela falou assim, você gostou da história? Eu falei, gostei. Bem legal, imaginação boa do Francisco, do Cândido Xavier. Não conhecia. Legal, gostei. Você sabia que tem uma continuação? É? Tem. E eu já trouxe para você, está aqui. Eram os mensageiros. E trouxe a terceiro volume também, que é os missionários, porque vai que você queira ler. Leva. Tá bom, vou levar e vou ler. E li, fui lendo. Na hora que chegou no missionários,
Desculpa, gente, eu acho que eu estou estendendo a história aqui, mas deixa eu encurtar. Bom, li Os Missionários, na época eu estava fazendo faculdade na área das ciências da saúde, e o livro Missionários da Luz é cheio de referências, né, da área da saúde. E eu falei, puxa, esse Chico Xavier deve ser médico, né? Porque tudo que ele está escrevendo aqui está correto. E aí eu fui pesquisar, falei, quem que é esse Chico Xavier? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí foi aquele choque, falei, quê? Pedro Leopoldo? E eu conheço aquele lugar lá, né? Cidadezinha pequenininha aqui, perto de Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte. Tem nada lá. E quando é que ele escreveu esse livro? 1940 e bolinha. Falei, peraí. Eu acabei de estudar fisiologia, anatomia, etc, etc. O que esse cara está falando aqui é da década de 60 em diante. Como é que na década de 40 esse cara escreveu isso? E aquele negócio me incomodou. Eu vou continuar lendo esse livro, porque a imaginação dele é muito boa, então provavelmente ele chutou e acertou. Eu vou achar um erro aqui. Uma arrogância. Eu vou achar um erro nesse negócio. E li assim com olhos miúdos para encontrar erros. E não achei. Eu falei, onde é que esse cara tirou essas informações? Será que ele foi lá na biblioteca da UFMG, lá em Belo Horizonte, mas em 1947, mas não tinha essas informações. Não tinha internet. Foi aí que caiu a ficha. E eu fui correndo para essa senhora, ela chamava Isabel, eu falei, Isabel, o que é isso? Como é que esse cara, com quarta série, no interior de Minas Gerais, ali perto de Belo Horizonte, um mato danado, eu conheço aquela cidade, sabia dessas coisas? Aí ela deu um sorrisinho daqueles de canto de boca e falou assim, agora você está pronto, toma, Livro dos Espíritos. E eu devorei. Ela não falou muito comigo, falou? Quase nada. Foi o exemplo dela, da serenidade, da tranquilidade, da paz que ela irradiava naquele ambiente. E aquilo foi arrebatador, pelo menos para mim. Então é nesse ponto que André Luiz quer dizer. Não adianta a gente querer transformar o outro a golpes de palavra. Vai ser através do exemplo, do dia a dia, da nossa conduta. É assim que se faz. É assim que o mestre fez. Foi assim que ele nos ensinou. E aqueles que ficam só com golpes de palavra são irmãos em perigo, porque não percebem isso. André Luiz continua. E é bom a gente continuar, porque senão não vai dar tempo. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraído dos problemas que lhes são próprios. É fascinante a facilidade que todos nós temos para ter uma solução pronta para o problema do outro. Não é? O problema do outro é tão fácil de resolver. Não sei por que fulano está reclamando, não é? Olha aí, está sofrendo com um probleminha desse. Se fosse o meu... Mas, então, para o outro, a gente sempre tem uma solução fácil, imediata, rápida. O problema do outro é sempre mais simples. Isso me fez lembrar a história de um homeless que foi encontrado, infelizmente, sem vida, depois de uma dessas tempestades, onde a temperatura baixa muito lá no norte do país, em Nova York. E quando foram examinar ali, né, porque encontraram no bolso dele um plano para a solução dos problemas econômicos norte-americanos detalhado. O cara, assim como nós, tem a capacidade de resolver os problemas financeiros dos Estados Unidos e não consegue resolver o próprio problema financeiro. Era um homeless. Olha que coisa fascinante. O problema do outro, gente,
é sempre muito simples. Mas acontece que é do outro, não é nosso. Cada um de nós passa por aquilo que precisa. Mas é claro, a gente está sempre preocupado não com o nosso problema, com o problema do outro. Não é à toa que Jesus nos conta uma parábola muito legal no livro Jesus no Lar, que chama O Problema Difícil. A gente já teve a oportunidade de detalhar essa palestra aqui em outra ocasião. Quem procurar no YouTube vai encontrar. Resumindo ela, a questão era que 3 irmãos estavam discutindo para saber qual que era o problema mais complicado da humanidade, e o pai sábio mandou os 3 para uma missão de presentear o chefe de estado da região lá, que morava lá perto. E deu para cada um uma tarefa. Um ia levar um bolo da família, o outro ia levar um vaso trabalhado e o outro ia levar um animal, uma corça, um animal muito bonito para presentear o rei. No meio do caminho, os 3 irmãos foram caminhando e cada um aporrinhando o outro, ditando como o outro deveria fazer o trabalho. Oh, você está levando esse animal aí de um jeito muito bruto, ele é delicado, cuidado. Aí o outro virava para o outro e falava, carrega esse bolo de leite, vai cair. O outro falava, ó, esse vaso aí, segura dos 2 lados. E cada um cuidando do problema do outro. No meio do caminho, o que aconteceu? O irmão que estava carregando, puxando o bichinho, resolveu ajeitar o vaso no braço do outro que estava carregando o vaso. E ajeita aqui, ajeita de lá, um pega aqui, os dois seguram, ninguém segura, o vaso cai. Caiu, espatifou no chão, assustou o bicho fugiu porque o outro estava distraído, deixou o bicho fugir. O que estava carregando o bolo foi tentar segurar o bicho, o bolo foi para o chão. Ficaram sem vaso, ficaram sem bolo e ficaram sem o bicho. E voltaram para casa, um culpando o outro pelos problemas que aconteceram. E o pai, isso é uma parábola de Jesus. E o pai, então, que era sábio, falou com eles desse jeito. Aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. É claro que são palavras bonitas da espiritualidade de Jesus, mas nós que estamos aqui no meio do povão, né? A gente falaria assim, ó, resumindo, cada um que cuide da sua vida. Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Cuida da sua vida. Por que a gente tem mania de cuidar da vida dos outros, gente? A vida da gente já não é suficiente para a gente cuidar, não? Por que a gente tem que preocupar com a vida do outro? E o interessante é que hoje em dia não falta recurso para a gente ficar distraído dos nossos próprios problemas, enquanto a gente cuida dos problemas dos outros. As mídias sociais estão aí para isso. Você sabe tudo o que acontece da vida de todo mundo. Está lá no Facebook, está lá no Instagram, está lá no YouTube, está lá onde quer que seja, TikTok, sei lá, porque todo dia lançam uma nova. E a gente acha tempo para isso. A gente sabe tudo o que está acontecendo com todo mundo e com todas as celebridades e pessoas que vivem ao nosso redor. E os nossos problemas? E a nossa vida? E o nosso lar? E a nossa família? E eu, como espírito imortal que sou? A gente esquece, né? Porque está muito ocupado cuidando da vida do outro.
A gente está tendo hoje em dia uma verdadeira overdose de redes sociais, gente. Eu não estou falando aqui para não usar, não é isso. O que eu estou questionando aqui é como temos usado. Será que temos feito bom uso? Será que estamos fazendo bom uso na quantidade adequada? Porque um bom remédio, na dose certa, te resolve muitos problemas. Na dose errada, é um veneno. Pode te matar. A gente está tendo overdose de rede social. A gente precisa parar para pensar nisso, não é? Enquanto a gente está cuidando da vida do outro, a nossa está ficando para trás. Precisamos pensar nisso. E talvez seja por isso que atualmente a vida esteja tão pesada e difícil para muitas pessoas. Porque já é pesado o suficiente carregar os problemas da nossa própria vida. E a gente ainda tem que, entre aspas, dar conta dos problemas dos outros. É para repensar, não é? Acho que se André Luiz tivesse escrito isso agora, ele ia falar disso. Mas como ele escreveu lá pela década de 50, 60, né? Acho que a agenda cristã é dessas datas. Mas parece que ele já estava prevendo, né? Vamos experimentar nos libertar disso, gente? Para que a gente possa parar de se distrair com os problemas alheios e cuidar daqueles que de fato nos interessam? Essa é a proposta. Tá? Porque hoje em dia nós estamos assim, acorrentados, presos. Esse bichinho aí, esse tal de smartphone. Você esquece o filho em casa, mas não esquece o celular. Está desse jeito. Né? A gente esquece a carteira, mas não esquece o celular. O celular ficou, né? O celular não ficou preso dentro do carro, a chave ficou presa dentro do carro. A gente precisa pensar, né, gente? Tá demais. Tá demais. E tudo em excesso. Não é bom. André Luiz continua. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram, são aqueles desligados do mundo, né? Normalmente aqueles que se isolam para não se contaminar com as impurezas do mundo, né? São esses que a gente pensa num primeiro momento. Aquele irmão que vive com a cabeça no mundo espiritual, né? Como se só o espírito tivesse importância. Afinal, tudo no mundo é transitório, não é? A matéria é transitória. Mas não é isso que Jesus ensina para a gente, não, gente. Muito menos o Espiritismo. Tá? Jesus fala uma coisa muito importante para a gente. Ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus. Muita gente lê e entende assim. Buscar unicamente, exclusivamente, somente o reino de Deus. Ué, Jesus não falou isso não, gente. Ele falou primeiro. Se ele falou primeiro, é porque tem outras coisas depois, não é? Então é importante cuidar das outras coisas também, não é? Acontece que existe uma ordem, só existe uma questão de prioridade. Primeiro essa, depois essas. Então é para pensar. Porque muitos equivocadamente entendem errado e não compreendem essa sutileza. Porque estar encarnado é importante para todos nós. Ninguém está aqui por acaso, gente. Senão não precisava de encarnação. A gente ficava pelo lado de lá mesmo. Mas se existe a encarnação, é porque ela é importante, ela é útil. E a gente precisa atender às responsabilidades do mundo em que a gente se encontra neste momento. A questão é organização. Prioriza as coisas do espírito. Claro,
são as imperecíveis, são as mais importantes. Mas cuide das coisas daqui também, porque elas também são importantes. Em outro patamar, mas são importantes. Bom, quando a gente não percebe isso, a religião, muitas vezes, vira um movimento de fuga. Fuga. Quantos de nós não conhecem, ou às vezes inconscientemente não faz, estes movimentos de fuga psicológica na religião? Quantos não se escondem atrás do trabalho religioso para não enfrentar os problemas dos lares? A esposa difícil, o filho complicado, o marido chato, o que quer ser. E vivem na igreja, vivem no templo, vivem na casa espírita, só falta trazer o colchão para cá e mudar para cá de mala e tudo e ficar por aqui, para não resolver os problemas de casa. É para pensar, não é? Oh, que trabalhador fantástico, está no centro 24 horas. E sua casa, meu filho, e sua família. Não é isso que Jesus quer de você, não. Senão você não teria nascido naquela família. Você não estaria cercado das pessoas que está cercado. Não existe coincidência. Então, sim, é importante vir ao centro, é importante fazer os trabalhos do Espírito, claro. Vá lá, renove suas energias, se encha de inspiração e transformação e volte para resolver os problemas que vão te fazer crescer quanto espírito. Essa é a proposta. Isso é um perigo tão grande, essa alienação e essa fuga da religião, que existe um livro que é muito comum dentro do meio espírita, que se chama Aconteceu na Casa Espírita. Quem leu vai lembrar. Tinha o Júlio. O Júlio, ele era o obsessor líder de um grupo destinado a fechar centros espíritas. Ele tinha ódio de centro espírita. E o trabalho dele era fechar, acabar com o grupo espírita. E eles acabaram com muitos. E é bem interessante a gente ler o livro para entender como é que isso funciona. Porque funciona. Mas qual que era a motivação do Júlio? Que lá, eu vou dar um spoiler do livro, tá, gente? Eu vou dar a motivação dele. Por que ele tinha tanto ódio assim dos centros espíritas, do espiritismo? Porque quando ele era criança, os pais o abandonavam. Ele se sentia abandonado pelos pais, que eram trabalhadores espíritas. Ele não recebeu o afeto que necessitava, a atenção que necessitava. Ele criou profunda revolta e ódio contra essa coisa que me tira o amor dos pais. Olha que coisa fantástica. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas fugas, porque elas acontecem também na religião. Mas por falar em fugas, existem outras formas de fugir da realidade em que vivemos, não existe? Não faltam opções. Uma delas, muito comum hoje em dia, é a fuga pelas drogas. E o mundo está atolado em problemas por causa de drogadição. Nossa juventude tem sido perdida, vidas têm sido destruídas, famílias, por causa da fuga através das drogas. Porque está muito difícil encarar os problemas da vida. E a gente busca o alívio nas drogas. E é de cair o queixo, que algumas delas você compra ali na esquina. Álcool. Não é nenhum moralismo, não, gente. Mas nós também não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém também, não. Você é adulto, cada um de nós faz aquilo que escolhe, entende?
Mas o álcool é uma droga. E está dentro dos nossos lares, nas nossas geladeiras. Muitas vezes os nossos jovens são iniciados dentro da própria família. Eu vou tomar uma para relaxar. Eu tenho tantos problemas, eu preciso esquecer dos problemas, eu vou tomar uma. Tomar uma. Se a gente olhasse com seriedade para esse tipo de fala, por favor, gente, não estou julgando ninguém, não, tá? Mas a gente precisa falar sério e olhar no espelho. Covardia. Você está fugindo de quê? Enfrenta de frente. Vou falar para os meninos, né? É muito comum. Você não é macho, não, você não toma com a gente aqui. Macho é aquele que olha o problema de frente e enfrenta ele sóbrio. Os que se entorpecem na bebida e na droga são covardes, que fogem do problema e, enquanto isso, o problema cresce. O problema não vai desaparecer. Ele vai aumentar. Isso é muito sério, gente. Porque no mundo tudo entretece o consumo desses entorpecentes. A gente glamorizou isso. As nossas festas, as nossas comemorações, os nossos momentos felizes, todos, muitas vezes, estão associados ao uso de substâncias que nos entorpecem. Essa é a verdadeira felicidade? Se você não consegue ser feliz sem se dopar, tem alguma coisa errada com você. É para a gente pensar, gente. Não estou condenando ninguém que faz uso. O problema está no abuso. O grande problema é que muitos dos que abusam, muitas vezes acreditam que bebe socialmente. Eu paro quando eu quiser. Se você tem necessidade de tomar uma cerveja todo domingo, é porque você é dependente. E o Espiritismo nos é muito claro. Você vai ter companhia para isso. Porque está cheio de irmãozinho do lado de lá, com uma saudade da sensação que esses entorpecentes nos proporcionam. Você está sendo só uma marionete, um copinho para eles. Não quero assustar ninguém não, gente. Mas a gente precisa olhar a verdade. Ok? Mas não tem só as drogas, não. Tem jogo. Seja jogo de baralho, jogo de cartas, jogo de videogame. Quantos não fogem da realidade nesses jogos intermináveis que hoje em dia, né, estão aí para nos entreter? E veja bem, gente, não estou falando aqui que então é proibido jogar videogame. Não, jogue. O problema é se você passa 8 horas do seu dia jogando aquilo ali, e aí? As outras 8 horas você precisa dormir e sobra o quê? 8 horas para trabalhar e você não faz mais nada. Fuga. Fuga. Internet. Outra fuga. Televisão. Tem gente que mergulha série atrás de série, séries intermináveis que nunca acabam, filmes que nunca acabam, para fugir dos problemas. Compra. Tem gente que está com cartão de crédito estourado. Garagem já não cabe mais carro. É só tranqueira. E não para de comprar. Por quê? Fuga. A vida está difícil, o problema está ali, eu não consigo resolver. Então eu vou comprar para relaxar. Que comportamento infantil esse nosso, gente. É por isso que a gente está conversando sobre eles. São fugas. E a compra é muito claro, né? O problema fica lá e aí você vai criando outros, porque o cartão de crédito está aumentando. Toda fuga
é problema, porque não resolve o problema e cria outro. E é claro, a gente acabou de falar, né? Redes sociais, outra fuga. Porque aí eu fico olhando a vida dos outros, resolvendo os problemas dos outros e não resolvo os meus. Qual que é o título da lição mesmo, gente? Acho que está todo mundo em perigo aqui agora, né? Somos todos irmãos. André Luiz continua. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Interessante, né? Tem gente que é assim. São aqueles que nunca assumem a responsabilidade dos seus atos, nem de suas escolhas. Tem sempre uma desculpa na ponta da língua para se defender. Alguém conhece alguém assim? É um movimento muito infantil, esse do desculpismo, que em vão tenta apaziguar a nossa consciência, né? Porque a nossa consciência está o tempo todo falando para a gente o que é e o que não é. Mas a gente arruma subterfúgios e desculpas para tentar apaziguar a consciência, né? É varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas a sujeira está lá e vai crescendo. Um dia a gente tropeça naquela sujeira debaixo do tapete, porque está uma montanha lá. Essa postura psicológica da humanidade, gente, ela é tão antiga. A gente não está falando novidade nenhuma, André Luiz não está trazendo nada de novo para a gente. Essa postura psicológica é tão antiga que já está narrada no Antigo Testamento, no primeiro livro, Gênesis. Lembra daquela passagem? Quando Deus, na narração bíblica, chega para o casal Adão e Eva e pergunta por que eles estavam ali se escondendo e tudo mais. Olha a carinha do Adão ali, gente. O que ele falou com Deus? Olha a cara dele já diz tudo. Mas eu vou colocar aqui o que ele falou. Ele falou assim, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me ofereceu o fruto e me deu para comer. Então a culpa não foi sua. Não, Adão, não, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu, é culpa dela. Aliás, é culpa do Senhor, porque foi o Senhor que deu ela para mim. A gente é assim. A culpa nunca é nossa. Pode ser culpa até de Deus, mas não é nossa, não. Adão já fazia isso. E o pior é que a gente continua fazendo. Não é? A gente faz essa mesma carinha aí do Adão. Não é por causa... Então, Adão, ao invés de assumir o seu próprio erro, né, junto de Eva, não, ele escolhe uma desculpa. Desculpismo. Jesus vai tratar dessa mesma situação numa outra parábola. Eu vou deixar vocês adivinhar que parábola é essa. Tem um easter egg aí. A parábola dos talentos. Que disse o servo mau e preguiçoso quando o Senhor foi lá prestar conta? Deu uma desculpa esfarrapada, claro. Né? Ele não ia falar, eu sou mau e preguiçoso e por isso que eu não fiz nada. Não, ele deu uma desculpa esfarrapada. Qual foi? Senhor, eu soube que és um homem severo, que ceifas aonde não semeia, que não sei o quê. E aí eu fiquei com medo, e aí fui esconder o seu talento aqui, estou te devolvendo. Que desculpinha esfarrapada, né? Esse aí eu acho que não ia nem devolver para o senhor. Senhor, eu estava com fome. Então a gente é mestre em dar desculpa. A gente é mestre em não assumir as nossas responsabilidades. É uma postura infantil, gente. A gente precisa assumir e enfrentar os problemas. Quando a gente não faz isso, somos irmãos em perigo. Estamos enganando a nós mesmos. André continua e fala, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos, são nós, os sonhadores, que desejam que as realizações caiam do céu, sem qualquer esforço da nossa parte. A gente, de preferência, a gente sentado no sofá comendo pipoca. Ou batatinha, no meu caso. Pois é. É porque vocês são healthy e eu gosto de batata.
é um sentimento também infantil, que nos faz acreditar que basta desejar para as coisas acontecerem. Né? Tem até livro aí, palestra, né? Hoje em dia está essa coisa de coaching, né? A deseja, é só você desejar que você consegue. Outro dia morreu lá no Brasil porque desejou correr uma maratona, sem preparo. Lamentável. Não é assim que as coisas funcionam. Isso me lembrou aquela passagem do livro Nosso Lar, em que André Luiz, de forma muito infantil, estava conversando com Lísias, porque ele estava doido para rever a família. E o Lísias falou com ele: André Luiz, mas que coisa boa, desejar é uma coisa maravilhosa. E ele: eu desejo. E o Lísias falou com ele o seguinte: olha, André Luiz, é o seguinte, desejar é ótimo, é o primeiro passo, mas tem outros. O segundo passo é saber desejar. Porque nem sempre a gente deseja coisas que são boas, né? Então é muito importante que a gente saiba desejar aquilo que é realmente bom para nós. Mas não para por aí. Fechando esse elo, é necessário merecer. Aí o André Luiz falou assim: então tá. Então desejar é muito bom, mas não basta. Saber desejar e merecer. Precisamos pensar nisso. André Luiz continua e nos lembra que irmãos em perigo são os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Sabe aquele irmão, todo mundo conhece um, que vai esperar aposentar para poder fazer aquele curso, ler aqueles livros que você andou comprando, né? Não dá conta de ler lá, e falou: não, quando eu aposentar eu vou ler todos esses livros. Quando eu aposentar eu vou fazer o D1. Porque eu vou ter tempo. Esses são os irmãos em perigo nessa situação. Que sabem que aquilo ali é bom, sabem que é importante, mas que não tem tempo. Não tem tempo. Porque estamos ali preocupados em priorizar a nossa carreira, nossos negócios. A gente meio que inverte aquilo que Jesus nos ensinou de buscar primeiro o reino dos céus. Não, a gente busca primeiro as coisas da terra e depois busca as do céu. Esses invertem. São esses irmãos. E é exatamente aquilo que Jesus vai nos ensinar no festim de bodas. Da recusa dos convidados. Você lembra? O rei mandou abater lá o gado para fazer uma festa de bodas e mandou convidar os convidados. O que aconteceu? Recusa para todo lado. Quem que recusou? Todos começaram a se recusar. O primeiro falou que tinha que ir para a casa de campo. O que isso representa? Os interesses materiais, né? Apego aos bens terrenos, posses, dinheiro, propriedades. Né? O outro falou que tinha que analisar uma junta de boi. Não podia ir. Ele tinha que olhar essa junta de boi que ele tinha acabado de receber. Esses aí estão preocupados com o quê? Com as responsabilidades materiais também. Os apegos ao trabalho, cargo, posição, poder, os afazeres, né, daqui da terra. Por fim, aqueles que recusaram porque estavam recém-casados. Não posso ir, estou recém-casado. É o quê? É o apego ao sensualismo, apego aos prazeres, ao sexo, bebida, comida, à satisfação, ao entretenimento. Né? O apego afetivo. Então é para a gente pensar, né? É para a gente pensar. Por que não temos, porque nós não estamos tendo tempo para as coisas do Espírito? Talvez porque estejamos priorizando, cada qual de nós, o serviço a Mamon. Para fazer uma ligação à leitura da abertura aqui hoje, que não é por acaso, né? Não é possível servir a Deus e a Mamon. Muitos de nós estão aqui servindo a Mamon para depois, quando aposentar, né? Quando tiver tempo, servir a Deus. Quando eu ganhar na loteria, aí eu vou... Aí pode ser tarde, né? E entra nessa galera aí o próximo que André Luiz fala também, que os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço de compreensão e do amor ao próximo.
Vão empurrando com a barriga aí, ó, o perdão, a reconciliação, a gratidão, o afeto, o carinho. Não precisa dizer muito não, né? Faz logo essa ligação, gente. Perdoa. Reconcilia. Por que vai brigar por causa de política? Hoje nós estamos assim, né? Diz que ama. Diz que sente saudade. Que quem está ao seu redor é importante. Essas coisas que depois a gente não faz, deixa passar, queria ter dito, e bate aquele nó na garganta, aquela depressão, o remorso por não ter tido tempo de demonstrar ou dizer. Não é à toa que Jesus fala, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminhos com ele. Aproveita a oportunidade. Não deixa para amanhã. O tempo passa. E muitos carregam esse fardo de não ter dito o que queria dizer, de não ter dado o afeto que gostaria de dar, de não ter perdoado, reconciliado. Né? Mais um. Nossa Senhora. O tempo. Os que se sentem exclusivamente senhores de todos os trabalhos no campo da caridade sem distribuir oportunidade de serviço aos outros. Estes são egoístas e vaidosos. Aqueles, sabe, que se acham insubstituíveis e que querem todos os louros e méritos para si próprio. No fundo, eles querem o quê? O reconhecimento de todos e não de Deus. Né? Guarda-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que estás no céu. Foi o conselho que Jesus nos deu. Mais uma. Vou encerrar, tá, ô John? Rapidinho, falta pouco. Os que declaram perdoar a ofensa, mas nunca esquecem o mal. São aqueles que trazem a brasa do rancor nos corações, que têm o prazer de jogar na cara do outro aquele erro que aconteceu lá atrás. Briga de casal tem muito isso, né? Ah, mas em 1900 você... Nossa Senhora, para que desenterrar isso? Diz que perdoou, mas nunca esqueceu. Tem que ter cuidado. Sabe por quê? Essa brasinha é um tormento voluntário. Fica ali e você se tortura com aquilo ali toda vez que você alimenta aquilo. A pessoa te fez mal uma vez, você se faz milhares, todas as vezes que você se recorda daquilo. Rancor é um lixo que a gente carrega no nosso coração e que intoxica nós mesmos. Tormento voluntário clássico. Por fim, a última recomendação de André Luiz, de irmãos em perigo. Aqueles que encontram ensejo de se entediar da vida. Talvez este é o irmão que corra mais perigo. E nos dias de hoje nós temos visto o suicídio aumentar de forma terrível na sociedade, inclusive entre jovens. Eu quero lembrar a questão 944 do Livro dos Espíritos. O homem não tem o direito de dispor da sua vida. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão a essa lei. Mas antes disso, eu gostaria que ficasse muito claro que o suicídio é a maior decepção que o espírito pode ter. Porque o espírito sai do corpo, mas ele não sai da vida. E normalmente as dores que ele desejava matar vão continuar mais vivas do que nunca, em proporção maior. Portanto, gente, não vale a pena. Esse assunto merece talvez uma outra palestra só para ele. Para quem está passando por dificuldade e passou pela sua cabeça isso,
Eu só quero que você lembre de uma coisa. Você não está sozinho. Tem solução para este problema. Busque ajuda. Há saída para esse beco que você acha que é sem saída. Mas para isso é necessário que você busque ajuda. Porque viver é sempre a melhor opção. E para quem precisa de ajuda, eu vou tomar a liberdade de referir aqui uma pessoa que pode te dar algumas palavras da própria experiência. A Denise. Ela faz um trabalho muito bonito. Uma caminhada anual. E muito mais. Quem quiser, eu estou tomando a liberdade que procure ela no final. Tenho certeza que ela vai acolher. E para quem está assistindo a gente remotamente, saiba que existe ajuda. Neste slide aqui, você pode encontrar informações de como obter ajuda. Não deixe para amanhã. Há pessoas querendo te ajudar. Para quem está aqui, de repente, o vídeo vai estar lá no YouTube, você discretamente pode ir lá depois e pegar essas informações. Mas não saia por essa porta equivocada do suicídio. É a pior opção. E nós, em nossas reuniões mediúnicas, escutamos muitos que lamentaram ter seguido este caminho. E em nome deles, a gente está aqui para que vocês possam fazer uma escolha melhor. Peço desculpa de ter passado um pouco do horário. Esse assunto precisava de outra hora para a gente conversar. Mas espero que André Luiz tenha tocado os nossos corações para que não sejamos irmãos em perigo. Obrigado a todos, vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, pela bênção que é o Espiritismo em nossas vidas, que nos traz esse consolo, esse esclarecimento, essa bússola inspirada em Jesus, para seguirmos em frente, confiantes e superando todo e qualquer obstáculo. Abençoa as nossas vidas, fortaleça os nossos ideais, o nosso bom ânimo, na certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Dai-nos força e coragem para seguir em frente, sabendo que de suas mãos, Pai, só pode vir o amor, a bondade e a justiça. Se não compreendemos por agora os sofrimentos que nos afligem, console os nossos corações na resignação necessária, sabendo que um dia compreenderemos tudo isso. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que tenhamos uma boa semana e que assim seja.